Saudação fraternal a todos, e que a luz que desce do mais alto vindo do coração de Jesus possa nos amparar a caminhada hoje e sempre. Vamos neste vídeo tratar do tema amputação, porque neste livro chamado O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro, nós temos um capítulo dedicado a esse tema, que é o capítulo 40, de título Os Amputados. Deste livro, nós já abordamos dois temas: transplante de órgãos e doação de órgãos. Convido você a procurar aqui no canal esses dois vídeos, porque são vídeos, na verdade, estudo e meditação, que nos apresentam um entendimento mais amplo do que é a vida. Porque a vida não se resume ao plano material, do berço ao túmulo, e essa vida rápida que a gente tem aqui. Não. Aqui é uma passagem, um estágio, uma permanência rápida, de curta duração. E retornaremos ao plano espiritual. Em que condições cada um responde a si mesmo. Mas a pergunta que vem é a seguinte: quando eu, em relação ao amputado, perco um dedo, perco uma mão, perco um braço, perco uma orelha, quando eu perco uma perna, um pé, qual é a repercussão disso na dimensão espiritual? Por quê? Porque cada um de nós vive em duas dimensões ao mesmo tempo. Lê do engano se você acha que você vive apenas na dimensão 3D. Altura, largura e profundidade. Se você acha que você vive só aqui. E que o que os seus olhos enxergam é o que existe. E o que você não vê não existe. Ledo, aliás, crasso erro. Grotesco erro. Porque os nossos olhos observam uma parte da vida. Uma outra parte que eu não enxergo está acontecendo. A vida onde eu não vejo, onde eu não enxergo, onde eu não escuto. Que é o plano espiritual. Dimensão espiritual, plano astral, o nome não importa. É onde os desencarnados estão. E aonde é que eles estão? Aqui. Aqui neste planeta. O planeta Terra é um só, que se divide em duas dimensões distintas. Dimensão material, plano físico, dimensão espiritual, plano astral. Está todo mundo junto, desencarnado e encarnado. Eu, portanto, estou encarnado, reencarnado, melhor dizendo. Para eu reencarnar, eu precisei de um corpo físico. É esse aqui. 1 metro e tanto de altura, cor de pele tal, cor de olho tal, peso tal, tom de voz tal, etc, etc. Esse é meu corpo físico. Como eu sou um espírito e espírito não tem corpo, para o espírito se manifestar, ele precisa de um corpo. Portanto, o corpo do espírito é o perispírito. E isso tudo no patamar evolutivo que nós estamos. Estamos falando do nosso grau evolutivo. Porque em graus evolutivos mais altos, mais elevados, a história é outra. Então, estou falando de nós. Nós, eu e você. Então, nosso espírito precisa de um corpo para que ele possa se manifestar. Esse corpo é chamado de perispírito. Ou corpo somático, se quiser. Então eu agora, naturalmente, o mais um são dois. Se eu estou reencarnado e tenho o corpo físico, eu tenho o corpo físico mais o corpo espiritual, que é o perispírito. Dois corpos, aqui agora, você está vendo dois corpos. Quando você se olha no espelho, você vê dois corpos. Corpo físico, corpo perispiritual, juntos, uma coisa só, igual uma moedinha de R$1. Moedinha de 50 centavos. Uma moeda
dois lados, eu, um espírito, dois corpos. Tudo o que acontece no meu corpo físico acontece no meu perispírito. Porque eles estão juntos, não dá para separar. Vem então a pergunta. Quando eu tenho uma limitação física, o que acontece com o perispírito? Quando eu perco uma parte do meu corpo físico, o que acontece com o perispírito? Capítulo 40, os amputados, vejamos alguns pontos, porque é lógico. Um capítulo com muita informação, eu não vou ler tudo, vou pegar algumas partes. Vejamos. Tenho observado muitos amputados no mundo espiritual que levam anos a conviver com as suas deformações. Veja só. Uma pessoa no plano físico tem uma deformação, uma limitação, um problema físico. Falta alguma parte do corpo. Ela desencarna e ela continua com o seu corpo espiritual igual ao corpo que foi para debaixo da terra. É o que ele diz aqui. E vejo outros que em curtíssimo espaço de tempo se recuperam, mostrando-se saudáveis e operosos. Portanto, notemos que não há uma regra única para todos. Se aqui no plano físico eu convivi com meu corpo material sem uma perna, quando eu desencarno, a depender da minha situação mental, emocional, sentimental, espiritual, eu posso rapidamente ter aquela perna que eu não tinha no plano físico, novamente no meu corpo espiritual. Não vou ficar com uma perna, terei as duas naturalmente. Porque o nosso corpo natural é que é o corpo ideal, que é o correto. 5 dedos nas mãos, em cada uma das mãos, os pés com aquela configuração natural que eu possa andar, correr. Então o corpo físico tem uma configuração que é a natural, que é a normal. Quando o corpo físico apresenta alguma deformidade, alguma limitação, alguma mutilação, alguma amputação, isso é uma consequência de um erro, de um equívoco, de uma condição de escolha equivocada que o próprio ser humano cometeu. Vou dar um exemplo. Nossa condição natural é enxergar, ver. Mas muitos são cegos. Por que são cegos e não enxergam? Porque eles estão passando por uma expiação. Uma expiação é o quê? É um resgate de um erro que eles mesmos cometeram no passado. Exemplo. Eu, por minha atitude, forcei pessoas a trabalharem forçando os olhos numa condição desumana. Essas pessoas, então, forçando a visão, em curto espaço de tempo, ficaram cegas. Por que elas ficaram cegas? Porque eu provi a elas uma condição subhumana de trabalho. Eu gerei nelas indiretamente, eu não furei os olhos delas, mas indiretamente eu proporcionei elas a perda da visão. Precisavam trabalhar numa condição desumana, num ambiente desumano, forçaram a visão então perdeu a capacidade, ficaram cegas. O corpo então não apresentou ali a resiliência, a cegueira os visitou. Esses foram vítimas da minha ação. Eu, portanto, adquiri um débito junto à justiça de Deus. Na minha contabilidade espiritual eu tenho agora um débito. 5 pessoas ficaram cegas porque eu fui mal. Eu, ao invés de ajudá-las, de oferecer um ambiente de trabalho decente, protegê-las, não. Eu as feri indiretamente. Tenho, então, anotado um débito. A minha consciência registra isso. E eu posso chegar ao meu mentor e dizer, eu vou reencarnar, quero reencarnar,
e quero apagar da minha contabilidade espiritual, tirar esse débito. Como que eu posso tirar? Passa pelo que eles passaram. Sente na pele o que é perder a visão. Vive o que eles viveram na escuridão um pouco, para você entender, para você amolecer seu coração. Para que você vivencie essa experiência e nunca mais você faça isso. Aceito. E aí, reencarno. Em determinado tempo da minha trajetória reencarnatória, começo a perder a visão. Não é genética, não é por culpa de ninguém, é porque o meu mapa genético, no meu plano reencarnatório, já havia assinalado a questão da perda da visão, porque eu vou reparar, eu vou expiar, eu vou vivenciar aquela questão a partir do eu que eu cometi. Cada caso é um caso. Eu preciso entender que eu sou responsável por todas essas questões. Aqui ele coloca duas. Aqueles que desencarnam continuam com problemas e aqueles que desencarnam rapidamente têm novamente o seu corpo restabelecido. Vamos entender um pouco. Consultamos amigos espirituais, então vamos aos mentores espirituais entender toda essa questão. Rosa Kropper, a gente já viu esse nome no vídeo anterior a respeito da doação de órgãos. Ela é uma técnica, espírito, mulher, técnica, desencarnada, né? Técnica em estrutura molecular do perispírito. É a profissão dela, é a função dela. Técnica em estrutura molecular do perispírito. Então ela entende essa questão da construção do perispírito. Ela diz: quando um espírito apresenta em seu perispírito, é o corpo espiritual, um dedo decepado, é porque a sua mente assim o imagina. Olha lá. Eu desencarnei e você desencarnou. E você me encontra. E a gente começa a conversar. E você observa que eu estou sem o dedo. Minha mão está assim, ó. Mas o cara desencarnou. Por que o dedão não aparece, não está ali na mão dele, do corpo espiritual? O que acontece? Então você está vendo isso. Então ela vai dizer, por quê? Porque a mente imagina que não tem dedo. Eu estou desencarnado e a minha mente entende que eu não tenho mais esse dedo. Nem no corpo físico eu tinha, nem agora no corpo, na dimensão espiritual. É a minha mente que comanda. Mas nós, espíritos que estudamos e compreendemos a estrutura molecular do perispírito, que há uma estrutura lá, sabemos que é suficiente que o espírito pense e vibre na forma mental do seu dedo para que ele se recomponha. Então existe um bloqueio mental. Nós temos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem 9 dedos e um dedo foi decepado. Ele não tem o 10º dedo. Imaginemos que esse homem desencarna. Agora, porque desencarnar ele vai. Desencarnou. Ele vai despertar em alguma região do plano espiritual, não sabemos qual. Quando ele olhar a mão dele, será que ele vai ver 10 dedos, as mãos, ou ele vai ver 9 dedos? Depende da cabeça dele. Se a cabeça dele estiver tão ali fechada, no entendimento de que ele não tem mais 10 dedos, só 9, ele vai ter 9 dedos lá. É uma fixação mental, uma ideia mental. Ele acha que ele tem 9 dedos, aqui e em qualquer lugar do universo vai ter 9 dedos. Ocorre que existe um bloqueio mental. Aquele espírito, então, como é que eles mudam isso? Assim, ó. Aquele espírito, então, é trazido a reuniões mediúnicas para que, através da psicofonia, ele, com a sua mão justaposta, olha só, justaposta à mão do médium,
sinta mover o dedo que não existe. Então eu sou um médium. O espírito vem e ele vai ficar na mesma posição que eu estou. E a mão dele, essa mão, minha mão, a mão do espírito vai ser colocada em cima da minha mão, igualzinho. E eu vou mexer o dedo, que vai naturalmente estimular esse espírito desencarnado a ter uma ideia de que ele também tinha um dedo e que esse dedo ali, que não aparece para ele, pode aparecer. Então vai haver um desbloqueio, que é um choque anímico. O que é um choque anímico? São as energias, as vibrações entre o médium e o desencarnado. Então, ele é colocado na mesma posição. E ele começa a sentir partes do corpo que antes ele não sentia, porque a mente dele imaginava que ali não tinha nada. Veja que interessante é o poder da mente. Que o poder da mente no plano espiritual é uma loucura. Aqui a gente pouca coisa faz com o poder do pensamento, da mente, com o magnetismo. Pouco. Porque o plano físico ele é muito pesado, é muito duro, ele restringe a nossa força mesmo. Mas lá no plano espiritual é outra história. É como se aquele dedo tomasse uma forma, utilizando a forma do médium. Isso produz um desbloqueio na mente do amputado, no que ele começa a recriar lá, mentalmente, o seu dedo, auxiliado, logicamente, pelos espíritos amigos, através de técnicas hipnóticas. Então não é só colocar ele lá, em cima do médium e começar a mexer a mão. Não. Tem todo um processo de desbloqueio através de um tratamento hipnótico, para que haja uma harmonização perispiritual. Muito interessante. Isso para qualquer parte do corpo. Mão, pés, dedos. Mas aí vem uma pergunta. Estou falando de um dedo, um órgão menor, mas em caso de uma perna, um braço, um órgão maior, como que funciona? Que não é tão simples assim. Resposta. É muito mais complexo. Vocês observaram os retalhos, espíritos que, quando encarnados, atiraram-se sobre as rodas de um trem, danificando o perispírito. Um suicídio. Nesse caso, há uma profundidade nas lesões, determinadas pelo forte desejo de destruição. Esse desejo de inexistir, de se anular, o choque alucinante da dor, a continuidade do momento clímax do suicídio, que não o abandona. Você que pensa em suicídio, esse clímax, o que é o clímax? É o momento do ato. É a hora do ato, o momento derradeiro. Não abandona, fica na mente e vai ali reprisando, igual um loop. Volta, 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 volta. Enlouquece o espírito. Quer que eu repita? Esse momento de clímax que não abandona o desencarnado enlouquece o espírito. Que inteligente, né? Cometeu suicídio, E para eutanásia é a mesma coisa, tá? Porque é suicídio também. E o que esperar de um louco brutalizado pela dor, cujo pensamento está coagulado em um momento pungente de pesar? Coagulou, cristalizou ali, sedimentou. Então não tem o que fazer. Os técnicos precisam esperar a crise passar. Necessário é drenar a pesada carga de vibrações letais. Então, nesse caso, tem que esperar. Porque ele não está pronto. A crise vai visitar esse indivíduo. Ele vai sofrer, 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 sofrer. Para lá na frente, começar um estudo para tentar ou ver se existe a possibilidade de auxílio. A depender dos méritos de cada um, tais irmãos podem ser levados a sessões espíritas
fala sessões espíritas, né? Para a gente entender o quanto as casas espíritas são importantes. Fazem trabalhos que a gente não enxerga. Então, antes de criticar uma casa espírita, pensa bem. Porque você pode ser auxiliado por uma casa espírita muito em breve. Para que médiuns em procedimento ao choque anímico auxiliem. Todavia, em ocasiões assim, o tempo, as reencarnações dolorosas, o amor de Deus é que são os construtores dos órgãos danificados. Vai reencarnar com problemas mentais, problemas físicos, problemas de toda a ordem material. Por quê? Porque cometeu um suicídio que não deveria cometer. É como fazer castelos de areia perto de ondas do mar. Podemos modelar os órgãos, mas as ondas vibratórias do grande mar do sofrimento do suicida os desfariam instantaneamente. Então não adianta. Onda de sofrimento. Duro isso, né? Outra pergunta. Tem outras aqui, mas eu não vou abordar todas. Como eu disse, apenas algumas. E no caso do amputado que trouxe o karma da amputação, o resgate da amputação, essa informação é fruto do seu mapa kármico exclusivamente ou concorrem para tal evento fatores genéticos? Porque para a medicina, para a genética, tudo é hereditário, todas as causas são materiais e são pontuais. Será que é isso? Vejamos. Geralmente esses fatores encontram-se relacionados. Olha lá, tudo relacionado. O mapa kármico traz a informação de que um braço deverá ser amputado. Então o indivíduo um dia se verá diante de uma máquina que lhe roubará o braço de um acidente, ou mesmo de uma simples ferida onde a gangrena torna imperiosa a amputação. Isso está definido antes de reencarnar. O mapa genético, que também está no plano reencarnatório, ou mapa kármico, pode influir como fator secundário, não primário. Primário é a causa anterior, que é o resgate naquele momento. A combinação de genes nas células reprodutoras, por ocasião do reencarne, poderá estabelecer para o futuro condições que possibilitem desarmonias, deficiências, ou mesmo que concorram e possibilitem o ato traumático da amputação. Nesse exemplo, a genética do indivíduo age como fator concorrente, não determinante, pois o que faculta a amputação é o karma, é o débito, é o erro que ele cometeu ontem. Outra questão. E sobre as sensações e impressões que os amputados sentem no órgão ausente? Isso é interessante, né? Se você já teve contato com alguém que foi amputado recentemente, esse amputado sente o órgão que foi retirado dele. É impressionante. Se eu tenho esse antebraço aqui cortado, eu vou sentir coceira, eu vou sentir sensações nesse antebraço sem ter o antebraço. Vamos à explicação. As sensações de calor, frio, dor são oriundas do condicionamento mental. Pô, fiquei 50 anos com esse troço aqui, se você tira ele de mim, é lógico que eu vou estar condicionado a ele. Adquirido antes da amputação, no qual o órgão enviava estímulos ao cérebro, ocasião em que este os registrava e reagia aos seus efeitos. Então a máquina funciona perfeitamente. Estímulos estão sendo enviados ao meu cérebro e meu cérebro está respondendo, e assim eu estou aqui em uma performance física. Quando a amputação é recente
Este fato é notável tanto por causa das terminações nervosas existentes no local da amputação, que funcionam como fios expostos a captarem estímulos, favorecendo a recapitulação de sensações vividas, quando pelo fato de a mente não estar acostumada ou condicionada à nova situação de ausência. Então é como se eu tivesse fios aqui, soltos, cortados, e esses fios ainda estão ali captando esses estímulos que nascem no cérebro. É uma confusão mental. O cérebro não está ordenado para aquela situação, porque ele veio sendo condicionado durante décadas a ter aquela situação ali absolutamente organizada. Cortou, desorganizou. Então o cérebro vai demandar um tempo para que ele possa reconfigurar aquele entendimento de que ali não existe mais o que existia antes. Mas não para nisso. À proporção que a mente aceita o fato e se prepara para atuar nas novas condições, essa sensação de existência de um membro fluídico no local do membro amputado desaparece. Sendo o pensamento agente modelador, olha só, ele fala agente modelador, certo? O pensar e aceitar a mutilação faz regredir qualquer resquício perispiritual que ultrapasse o espaço físico onde houver a mutilação, o que poderia funcionar como veículo condutor para o espírito de alguma sensação exterior. Então o pensamento vai auxiliar tanto o corpo físico quanto o corpo perispiritual a entender a nova configuração física daquele momento. O pensamento é um agente modelador. No mais, essas sensações são passadas pelo duplo etérico ao perispírito, que repassa ao espírito. Calma. É o seguinte, nós temos o corpo físico e o corpo espiritual. Dois corpos ao mesmo tempo. Legal. Mas nós temos outros corpos que fazem parte desses dois. Nós temos o duplo etérico, nós temos o corpo mental, que também faz parte nesse meio campo entre matéria e espírito. O corpo, duplo etérico, você pode chamar corpo duplo etérico, mas normalmente se chama duplo etérico. Ele é uma camada fina que envolve o nosso corpo físico / perispiritual. Então, é como se fosse a aura. Não é a aura, mas é como se fosse. Então imagine que ao meu redor aqui, no meu contorno físico, tem uma iluminação, uma luz que brilha. Uma camadinha. Sei lá, de 1, 2 centímetros. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui, tá? Para a gente compreender. Então esse contorno que contorna todo o meu corpo é o meu duplo etérico. É aí que fica o meu fluido vital, o meu combustível da vida fica no duplo etérico. E o duplo etérico faz parte de tudo que eu sou. Quando se corta uma parte do meu corpo físico, vai se cortar também do perispírito? Não. Não corta automaticamente. Mas ele vai desaparecer a partir do momento em que eu vou reajustando, reorganizando o meu cérebro. Compreende? Não é imediato. Cortei esse dedo. Já não tenho o dedo no corpo perispiritual. Não. O dedo está lá. Mas conforme eu vou me acostumando em não ter o dedo, ele desaparece de lá. E o duplo etérico vai mandando sinais, energia, porque há uma energia aqui nesse dedo, certo? Tem um fluido aqui nesse dedo. O fluido percorre todo o meu corpo.
Não está concentrado num ponto. O fluido corre tudo isso aqui. Tudo isso aqui, perdão. Quando eu corto o dedo, tem um fluido aqui. O que acontece com esse fluido? Ele vai desaparecer. Complicado, né? Muita informação para ver o quanto a gente não sabe de nada. Aí então, sem esse agente condutor intermediário, que é o duplo etérico, o duplo etérico passa para o perispírito, que passa para o espírito, que passa depois de volta para o perispírito, que passa para o corpo. Então é um vai e vem de informações, ao mesmo tempo, dinâmica. Sem esse agente condutor intermediário entre perispírito e corpo, cessam as sensações de fato, porque o fluido que estava nesse dedo desaparece, que estava nesse antebraço desaparece. E aí eu não tenho mais sensação de frio, tal. Porque além do duplo etérico ter desaparecido, o meu cérebro, ele se condicionou a nova condição física. Essas foram, portanto, as perguntas e o material que eu separei para este vídeo. Para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre esse tema, né, os amputados, que traz tanta dúvida. E a gente conseguiu entender algumas questões interessantes sobre perispírito, duplo etérico, corpo físico e as repercussões de um para o outro, de um plano para o outro. Mas no próximo vídeo eu vou ainda trazer alguma informação deste capítulo que trata aqui de um acidente aéreo ocorrido em 1982. O avião então caiu, muitas pessoas desencarnaram. E a gente vai ver no próximo vídeo o que aconteceu. E que situação, ou melhor, em que situação esses espíritos foram encontrados lá no acidente. Muito interessante. E ainda para encerrar, eu trago aqui duas comparações, que é a seguinte. No livro Paulo e Estevão, Paulo de Tarso, em determinado momento, ele é degolado por um soldado romano e desencarna. Então, a espada corta a cabeça dele e ele desencarna. Imediatamente ele desperta no plano espiritual. Aí eu pergunto, com ou sem a cabeça? Quem leu o livro sabe, quem não leu não sabe. Ele desperta no plano espiritual com a cabeça no mesmo lugar. Teoricamente, para alguns, cortou a cabeça do perispírito. Não. Porque a questão é da mente, o condicionamento da mente. Ao cortar a cabeça de Paulo de Tarso, não deu tempo para ele entender que ele era um homem sem cabeça. Que ele desperta quase imediatamente. E quando ele abre o olho, a mente dele, né, o cérebro dele, porque há um cérebro espiritual também, perispiritual, né? Está condicionado ao corpo completo, não o corpo sem cabeça. Então ele abre o olho dele, né, do perispírito, ele está normal. Ele começa a ver pessoas chegando e aí a história se desenrola. Só que tem uma passagem, eu infelizmente não trouxe o livro, eu não sei se é o Céu e o Inferno, mas enfim, algum livro em que Kardec ele vai conversar com um espírito que teve a cabeça guilhotinada lá na França, Revolução, etc. e tal, e tchau. Cabeça na guilhotina e a cabeça rolou. E aí perguntam para ele, amigo, se eu te visse agora, se eu estivesse te observando, te vendo agora, como que eu veria você? Com a sua cabeça em cima do pescoço, né, dentro, no corpo natural, ou com a cabeça ao lado do corpo? Resposta: você me veria com a cabeça ao lado do corpo. Porque a guilhotinada foi tão impactante que cristalizou, coagulou na cabeça dele que ele não tem mais cabeça. Mas olha que loucura, ele fala, ele está falando, espírito, se comunicando através de uma médium, e a cabeça está do lado, e o corpo sem cabeça.
Então, quando a gente vê esses filmes aí de cavaleiro sem cabeça, mula sem cabeça, tem um fundo de verdade. Fundo de verdade. Cuidado quando a gente acredita que não existe isso ou aquilo. Por trás há muitas coisas, muitas informações, todo um mundo que a gente não enxerga. Por isso, vamos estudar, aprender, porque a cada degrauzinho de aprendizagem que eu avanço, eu entendo melhor a minha realidade íntima e pessoal. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.